Assim, gente, tudo que tem hidráulico no nome, freio hidráulico, macaco hidráulico, elevador hidráulico, hidráulico, normalmente é isso aqui que está por trás, tá? O princípio de Pascal. Tu faz uma força pequena de um lado, pode aparecer uma força grande do outro, porque tem algum fluido que transmitiu uma pressão. A pergunta dele, não sei se vocês já ouviram, se tu mergulha muito, a gente sabe que pressão demais faz mal, né? Tu meio que morre. Num avião, pressão de menos pode fazer mal? Depende do quão rápido tu sofreu uma mudança brusca de pressão, por exemplo. Aí virou biologia, não tenho muita certeza. Mas eu sei, por exemplo, se tu vai direto da Terra para o avião, não há uma mudança de pressão tão absurda a ponto de tu sofrer um treco. Mas se tu estava mergulhando, tá, então tu está acostumado com uma pressão grande. Foi para a superfície, no dia, sei lá, de noite tu pega um avião para ir embora, daí pode dar merda. Isso se chama síndrome de descompressão. Tem que esperar um tempo para se ajustar, não sei o quê. Eu sei que tem alguma coisa a ver com a dissolução dos gases dentro do sangue por causa da pressão, mas daí é melhor tu falar com o professor de biologia. Vocês têm aula de biologia com quem? O Vargas é mergulhador, não sei se vocês sabem disso, então ele vai ficar 2 horas falando sobre isso, se tu perguntar. Então pode perguntar para ele que ele vai adorar responder. Obrigado. Ele inclusive é instrutor de mergulho, né? Uma vez ele viu que eu estava dando aula disso, ele parou no corredor, ficou 2 horas. Não, porque quando eu mergulhava, pô, que legal. Isso. Sim, eu acho que não. Sim, porque a pressão aqui dentro ficou sempre a pressão atmosférica, né? Isso, Tem uma coisa que faz diferença se tu mergulhou com equipamento ou sem equipamento. Porque se tu só prendeu o fôlego e mergulhou, a pressão dentro do teu pulmão não mudou tanto assim, blá, 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 blá. Então tem uma série de coisas que importam. Daí eu não sei te dizer quais são. Resumindo. 2 horas para dizer não sei, né? Vamos lá. Isso aqui tem uma aplicação muito importante, só para encerrar essa parte de Pascal, que é o seguinte, que é o tal do freio hidráulico. Deixa eu até desenhar aqui. Freio hidráulico. A ideia do freio é o seguinte, imagina que tem uma roda, eu estou simplificando bastante, tá? Tem uma roda, daí aqui tem uma coisa que vai pressionar na roda, isso normalmente acontece por dentro, eu vou desenhar por fora. Isso aqui é tipo um caninho assim, ó, que afinou e depois engrossou, aqui tem uma tampa, aqui dentro está cheio de líquido. Daí imaginem que isso aqui é como se fosse o pedal do freio. Fazer o pé aqui. Pé do Hulk. Aí tu vai, apertar o freio. O que acontece? Quando tu aperta aqui, ó, tu está fazendo uma pressão desse lado. Daí o líquido vem se batendo até que o líquido bate aqui e dos 2 lados é a mesma pressão. Daí o lado com maior área vai ter mais força. Então tu faz uma força pequena aqui, quando o líquido bate lá, já que é uma área maior, vira uma força maior. Por isso tu faz uma força pequena no pé, quando isso chega no carro é suficiente para frear um carro. Então o líquido transmite a pressão e daí a força acaba aumentando. A direção hidráulica tem a mesma lógica. As forças que tu fazes no volante, as pressões são transmitidas por fluidos ali dentro. Por isso que ela é mais macia. Com um pouquinho de força de um lado, tu consegue uma força grande do outro, né? E assim vai. Então falou em hidráulico no nome, associem com isso, princípio de Pascal. Posso ir adiante? Existe, na hidrostática, gente, tem 3 caras que são o cara. Tem o Stevin, que é o cara que falou como calcular a pressão dentro de um líquido. O Pascal, que falou como que essa pressão se transmite. E o Arquimedes, que é o cara do empuxo. O cara da banheira. Vamos lá. Larari, larará. Arquimedes, que basicamente é o cara que falou do empuxo. O que o Arquimedes tinha a dizer sobre empuxo? Vamos lá. Imagina que tu pega um copinho aqui com água, daí tu vai pegar esse líquido e dentro do líquido tu vai enfiar uma batata. Por que não? Então, mergulhou uma batata no líquido. Quando tu mergulha alguma coisa dentro de um líquido, ó, presta atenção aqui. Em cima do líquido, tem as moléculas do líquido batendo para criar uma pressão. Em cima do líquido, em cima da batata.
Embaixo da batata também tem as moléculas criando uma pressão. A pressão em cima da batata é a mesma que embaixo? Não, embaixo está mais profundo. Então embaixo tem mais pressão que em cima, né? Até que foi? Isso quer dizer que as moléculas embaixo estão batendo com mais força que as moléculas em cima. Então no fundo o líquido está fazendo o quê? Tentando empurrar a batata para cima. Isso é o que a gente chama de empuxo. Sempre que tu mergulha uma coisa num líquido, a pressão embaixo é maior que em cima, isso acaba fazendo com que o líquido tente te empurrar. Então sempre que tu mergulha uma coisa num líquido, o líquido faz uma força para tentar te segurar. Isso é o que a gente chama de empuxo. Não precisa ser um líquido, tá? O próprio ar dessa sala, na verdade, está fazendo uma força de empuxo em vocês. É só que como o ar é pouco denso, essa força é bem pequena. E o que influencia nessa força? Se tu quiser... Aliás, primeira coisa, o empuxo é a única força que tem na batata? Não, quando tu largar, existe a gravidade, né? Existe o peso. Como é que a gente calcula o peso? mg, né? Putz, mijei. E o empuxo? Tem uma formulinha. Vamos escrever já, vamos dar spoiler. A fórmula do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume submerso vezes g. É o devagar, né? DVG. Pode dizer que é o divergente, que nem o filme. Que é meio merda, né? O livro é melhor. Ó, o que é... Cuidem as unidades. Primeira coisa, o que vai aqui no empuxo é a densidade do líquido. Quer dizer que o líquido importa para o empuxo. Se tu colocar um líquido mais denso, ele vai fazer o quê? Mais empuxo. Sabe o Mar Morto, que diz que é difícil de afundar? É porque ele tem muito sal, ele é muito denso. Então ele faz um baita de um empuxo, por isso tu não consegue descer, muita força para cima. Tem um experimento que tu pode fazer. Larga um ovo num copinho com água. Ele vai afundar. Se ele não afundar, porque o ovo está estragado, joga fora, pega outro. Tu joga esse ovo no copinho com água. Você começa a jogar um monte de sal ali dentro, tu vai ver que tem uma hora que o ovo vai subir. Porque quando tu joga sal na água, tu está deixando ela mais densa. Se tu aumenta a densidade, isso aumenta o empuxo. Daí uma hora ele é suficiente para erguer o ovo, por exemplo. Notem que é a densidade do líquido que importa. O material da batata faz diferença? Se é uma batata feita de batata ou uma batata feita de ferro, vai mudar o valor do empuxo? É o material do líquido que importa. A densidade do corpo não faz diferença. Gente, as moléculas, elas não sabem onde é que elas estão batendo, tá? Elas não olham, batata, vou empurrar mais. Então, o empuxo é causado pelo líquido. Então, o material do corpo não importa para o empuxo. Só um segundo, deixa eu... E o que eu quis dizer com volume submerso? É que não é o volume inteiro que importa. É só o volume que está dentro do fluido. Como assim? Se tu pegar, por exemplo, um tanque com água, daí pega uma bolinha, coloca ela aqui boiando, aquelas bolinhas de praia, sabe? O que importa para calcular o empuxo não é o volume inteiro da bolinha, é só o volume que está aqui dentro, é só o volume submerso. Então, como aqui tem pouco volume submerso, isso quer dizer o quê? Que é pouco empuxo. Se tu pegar a bolinha e afundar ela, agora tem mais volume submerso, né? Isso quer dizer o quê? Que vai ser mais empuxo. Entenderam isso aqui? É por isso que tu pega uma bolinha na piscina. Já fizeram isso? Pega uma bolinha de vôlei, vai na piscina. Quando tu tenta afundar, ela fica cada vez mais difícil, né? Porque quanto mais volume submerso, mais empuxo. Tanto que se tu largar, sai voando, acerta a cara, assim, né? Por quê? Porque quando tu afunda um monte, tem um monte de empuxo. Claro, daí depois que ela entrou toda, fica um empuxo máximo. Quais as unidades aqui? Densidade, tem que ser em quilogramas por metro cúbico. Volume, tem que ser em metros cúbicos. A aceleração da gravidade, como sempre, é metros por segundo ao quadrado, aqui na Terra é 10. E qual que é a unidade de empuxo? O empuxo não é uma força? Como é que a gente mede força? Newtons, isso. Newtonef. Ao invés de escrever essa formulinha, tu poderia falar isso de um jeito mais... O Arquimedes não falou isso desse jeito. O que o Arquimedes disse foi o seguinte. Quando tu mergulha a batata na água, o nível da água continua parado? Não, quando tu mergulha a batata no líquido, a tendência da água é subir um pouquinho, né? A gente chama isso de volume de líquido
deslocado. É o líquido que se mexeu quando tu mergulhou o corpo ali dentro. E claro, o volume de água que vai subir é o volume da batata, né? É o espaço que tu ocupou ali dentro que desloca o líquido. O que o Arquimedes descobriu é o seguinte: se tu pegar essa água aqui, tira ela, pega a água que se deslocou e coloca uma balança, o peso dessa água vai te dar exatamente o valor do empuxo. Então, o peso do líquido que tu deslocou te dá o valor do empuxo. Então, tu pode dizer, abre aspas, que o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado. Tem gente que coloca aqui líquido deslocado ao invés de volume submerso. Dá na mesma, eu acho assim mais claro. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu já vou... Eu sei que vocês têm perguntas, mas eu quero fazer esse exemplo antes. É que normalmente é essa pergunta que vai vir, então... Depois desse exemplo eu vejo as questions. Vou dizer que eu tenho um tanque com água. Eu vou pegar duas bolinhas idênticas. Mesmo volume. Então é um dado do exercício que o volume da primeira é igual ao volume da segunda. Só que eu te digo que a primeira é feita de isopor. E a segunda é feita de ferro. As duas bolinhas têm o mesmo tamanho. Eu vou pegar as duas, vou mergulhar as duas dentro da água e largar. Eu sei da minha vida que quando eu largar, o isopor vai subir e o ferro vai descer, né? Mas eu quero saber sobre o empuxo. Onde que tem mais empuxo? Na de isopor ou na de ferro? É igual. É que assim, ó, o empuxo é o quê? Densidade e volume. Eles não estão no mesmo líquido? Então a densidade do líquido é a mesma. O volume dentro da água é o mesmo. Eu falei que eles têm o mesmo volume. E a gravidade é a mesma, né? Eles estão no mesmo planeta. Se os valores são iguais, quer dizer que o empuxo é exatamente o mesmo. É o mesmo empuxo. Tá, mas se é o mesmo empuxo, por que que quando eu largar, o isopor sobe e o ferro afunda? Isso, não confunda cu com bunda, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O empuxo é igual, mas o peso é diferente. No caso do isopor, como ele é pouco denso, esse volume de isopor dá um peso pequeno. Daí o empuxo é suficiente para ganhar do peso, por isso que ele sobe. No caso do ferro, ele tem um baita peso. Daí o mesmo empuxo não é suficiente para ganhar do peso. Por isso que ele afunda. Então, para saber se uma coisa boia ou afunda, não adianta eu olhar só para o empuxo. Eu tenho que olhar para o empuxo e para o peso e ver quem ganha. Tá bom? Então, nesse caso, o empuxo era igual. Vamos para as perguntas. Tu, que tinha erguido faz tempo. Se eu pegar, por exemplo, um elefante e pôr no mar morto, ele vai boiar? Ah! Olha, eu posso não saber a resposta, mas se tu pesar na internet densidade do elefante, daí eu posso te dar a resposta. Isso é uma boa pergunta, ó. Vamos dizer que tu vai participar. Já volta, Bruno. Vamos dizer que tu vai participar de um game show. O Boia ou Afunda. Com Fausto Silva. Ô, louco. Daí tu entra lá. Daí o Faustão tem um tanque com água onde ele vai largar várias coisas. Um elefante. Aí ele te diz que é água. Daí ele vai largar um elefante, um pato, uma âncora. Vai largar várias coisas. Daí tu tem que adivinhar quais vão boiar e quais vão afundar. E tu tem direito, a produção resolveu, a fazer uma pergunta para o Faustão sobre o objeto. Tem uma informação que tu pode pedir. Se tu quiser, tu pode pedir o volume. Se tu quiser, tu pode pedir a massa. Tu pode pedir o que tu quiser. Mas uma pergunta só. Daí ele pega um objeto e diz, vou largar esse objeto na água. Que informação será que tu... Qual será que é a informação que tu tem que perguntar para ele? Para saber se vai boiar ou afundar. Será que é a massa? É, pior que... Será que a densidade da água, eu espero que tu já saiba. É 1, né? É 1 grama por centímetro cúbico ou 1000 quilogramas por metro cúbico. É que assim, primeira coisa, tem que se dar conta que não é a massa que importa. Um navio tem bem mais massa que uma pedra, né? Mas o navio boia, a pedra afunda. Então não é a massa que importa. O que importa é justamente a densidade. O que vai acontecer é o seguinte, ó. Então essa é a informação que tu quer.
Se por algum motivo... Deixa eu escrever aqui do lado. Já vou para as outras perguntas. Professora, eu achei que a densidade do elefante é baixa, é 0,34. O quê? Densidade não? Como assim? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Lê aqui, ó. Não tá abrindo, mas lê. Densidade do elefante. Aqui, ó. No entanto, o animal mantém... Embora volumoso, o animal não é pesado devido à baixa densidade. Ah, pô, mas tá sem a unidade. Assim me quebra as pernas. Calma aí, tô tentando abrir. Mas olha só. Não, mas não faz sentido. A densidade do elefante. Foi o que eu achei aqui. Quem é que mediu isso, né? Mas olha só. A ideia é o seguinte, ó. Sempre que tu tiver no boia ou afunda. Sempre que a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, o que vai acontecer? Se o corpo é mais denso que o líquido, tu vai acabar descobrindo, quando tu fizer a conta, que o peso dá mais que o empuxo. Daí o que acontece? Ele afunda. Então o corpo afunda. O que acontece se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido? Tem como deduzir isso, mas infelizmente, por uma questão de tempo, eu vou vomitar isso para vocês. Se a densidade do corpo for igual à do líquido, se o corpo é mais denso, ele afunda, né? Se ele tiver a mesma densidade, aí que tá, mas ele não vai boiar lá em cima, ele vai ficar em equilíbrio dentro do líquido. O corpo boia no interior, ele não vai nem subir nem descer. Onde tu colocar, ele fica. Então, se o corpo tem a mesma densidade do líquido, ele fica em equilíbrio no interior. Vou fazer um desenho aqui do lado, né? O que eu estou te dizendo é o seguinte, ó. Se tem um corpo que é mais denso que o líquido, quando tu fizer a conta, tu vai descobrir que o peso está maior que o empuxo. Daí ele afunda. Se o corpo tiver a mesma densidade que o líquido, tu vai ver que ele vai ficar ali dentro. Tá? A tendência desse cara aqui é descer, né? Já vou desenhar ele aqui embaixo para não confundir. Então, se o corpo é mais denso que o líquido, pá, ele afunda. Se o corpo... Se colocar na superfície, ele vai chegar até um ponto e vai parar. Não, tu dizer esse aqui? É. Isso. Se tu colocar na superfície, ele vai descer e daí ele vai ficar em equilíbrio no interior. E, na verdade, depois que ele está ali dentro, em qualquer lugar que tu colocar, ele fica. Então, ele boia no interior. Um jeito de testar isso é o seguinte, pega uma bexiguinha, enche ela de água, cuida para não deixar ar ali dentro. Então, tem uma bexiguinha cheia de água. Então, tu tem um objeto feito de água, se tu levar para a piscina, é um objeto de água na água. Ou seja, o corpo tem a mesma densidade que o líquido. Tu vai ver que essa bexiguinha, coloca dentro da piscina e larga, ela vai ficar onde tu colocar. Na verdade, lentamente ela vai afundando porque tem o peso da borracha junto, né? Mas a tendência dela é ficar parada no interior do líquido. E daí, se o corpo for menos denso que o líquido, o que acontece? Daí sim o corpo boia, ele fica na superfície, né? O famoso boia. Isso aqui. Pergunta, quando o corpo está boiando, quais as forças que tem nele? Existe um peso, a gravidade está puxando ele para baixo, e existe um empuxo, né? Se ele está boiando ali em cima, quem que está maior, o peso ou o empuxo? Tem que ser igual? Por quê? A gente pensa num navio, tem o peso e o empuxo. Se o peso tivesse maior que o empuxo, o navio estava descendo. Se o empuxo tivesse maior que o peso, o navio saía voando. Só conta, o Titanic lá. Não, né? O que acontece é que está parado, o peso e o empuxo têm que se equilibrar. Então, se está em equilíbrio na superfície, o empuxo tem que ser exatamente igual ao peso. Tá? Então, se está em equilíbrio, lembrem que a força resultante é 0. Professora, naquela questão da bolinha do isopor de ferro, tipo, o empuxo é o mesmo, né? Só que o volume submerso não influencia. Mas é o mesmo, eu falei que eles têm o mesmo volume. Tá, mas um tá totalmente afundado, o outro tá na superfície. Não, os dois estão aqui dentro. Não, mas tu falou que um iria subir, o outro Ah,
tá, mas aí que tá. Nesse momento, os empuxos estão iguais. Daí, quando esse cara subir, o que acontece? Vou desenhar o isopor aqui em cima, né? Ó, nesse momento, quando eu larguei o isopor, o empuxo está maior que o peso. Daí ele começa a subir. Daí, quando ele sobe, o que acontece? Parte dele vai sair para... sair para dentro é difícil. Parte dele vai sair do líquido. Agora o volume submerso diminuiu, né? Daí, agora que o volume diminuiu, como diminuiu o volume submerso, o empuxo diminui. E daí esse empuxo diminui até que chega um ponto que o empuxo fica igual ao peso. Essa é a hora que ele está boiando. Então, tu entendeu? Na hora que eles estão aqui embaixo, que é onde eu desenhei, os dois empuxos estão iguais. Sim, daí o empuxo está diferente. Então, aqui no meio, quando eu largar, um sobe e o outro afunda. Mas quando o isopor sair, na hora em que ele sai, já que diminui o volume submerso, diminui o empuxo. E daí, quando o empuxo fica igual ao peso, seria a posição de equilíbrio. Por isso que ele não sobe para sempre, né? Também tem isso. Daí, claro, quando o isopor está lá em cima e o ferro está lá embaixo, daí o empuxo do isopor é menor que o do ferro, inclusive. Porque aqui é um empuxo pequeno, aqui seria um empuxo grande. Até que foi? Então, detalhe, o isopor não sobe para frente, porque quando ele sai, o empuxo diminui. Por que o ferro não desce para sempre? Porque quando ele bater no chão, aparece uma força normal, né? Daí a normal, junto com o empuxo, vai ser suficiente para cancelar o peso. Por isso que ele para. Diga. Mas se eu estiver fazendo uma força com a bola de isopor, quando eu estiver com a mão segurando, como é que fica a relação do empuxo? Por exemplo, eu tô segurando, sabe? Ela ainda tá, se eu soltar, ela vai subir. Você está falando que é o seguinte, tem uma bolinha, daí a bolinha, por exemplo, está aqui. Daí se eu soltar, ela vai subir, ou seja, tem um baita empuxo e um pequeno peso. Daí por que ela está parada ali? Porque além do peso, tem a força que tu está fazendo para segurar. Daí se nesse momento ela está parada, tu sabe que as forças estão se cancelando. Então o que está para baixo, que é a tua força mais o peso, juntos estão equilibrando o empuxo. Mas ainda assim o peso está menor que o empuxo. Tanto que na hora em que eu tirar essa força, daí como o empuxo está maior que o peso, daí a bolinha sobe. Tá. Foi isso, gente? Não achei a eletricidade do telefone. Consegue boiar na água e afundar também? Tem a ver... É que daí é um pouquinho mais complicado. Mas de certa forma... Deixa eu te dar a resposta. Ela perguntou sobre boiar e afundar uma pessoa, por exemplo, que às vezes tu boia, às vezes tu afunda. É que assim, primeira coisa, uma pessoa, o fato dela estar se debatendo complica um pouquinho. Que daí entra a terceira lei de Newton. Se tu está empurrando a água te empurra. Mas se tu não está se debatendo, daí faz diferença, por exemplo... Imagina o seguinte, ó, deixa eu mudar a pergunta. Por que uma boia te ajuda? Tá, mas olhando pra cá, por que ter ar te ajuda? Tu pode pensando no empuxo, ó. Quando tu coloca a boia, o teu peso praticamente... Pensando. Quando tu coloca a boia, o teu peso praticamente não mudou. A boia é muito leve. Mas o teu volume aumentou, né? Então, quando tu coloca a boia, tu vai ter mais volume submerso. Consequentemente, mais empuxo. A ponto de que pode ser suficiente para te segurar. Essa que é a mesma lógica. Sabe aqueles peixes ósseos, os osteícteos, que apresentam bexiga natatória? Ó. Os peixes ósseos, o que acontece? Eles têm uma bexiga que eles conseguem inflar e desinflar. Quando eles inflam essa bexiga, eles estão, por exemplo, mexendo no volume que está embaixo da água. Mexendo no volume que está embaixo da água, tu consegue mudar o empuxo. Eles conseguem subir ou descer com mais facilidade. Então, de certa forma, tem a ver com isso, com tu regular o teu volume que está dentro da água. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Se tu mexer no volume que está dentro da água, que é o volume submerso, daí isso altera o valor do empuxo. Pensando nisso de outro jeito, a tua densidade é a massa pelo volume. Se tu infla os pulmões, tu está mudando o teu volume, isso muda a tua densidade. Então, por isso que isso pode influenciar no quanto tu boia ou afunda. Num submarino, como é que ele faz? Ó, tem o meio do oceano. Aqui tem um submarino. Se ele está parado no meio do oceano, tem um peso e tem um empuxo. Quem é que está ganhando? Se ele está parado, eles têm que ser iguais. Desse submarino resolve afundar. O que ele pode fazer? Ele tem que aumentar o peso, por exemplo. Ele poderia reduzir o empuxo. É que o submarino não consegue mudar a densidade do oceano,
O submarino também não consegue mudar o próprio volume, que é de metal. Então o submarino não consegue mexer no empuxo, mas ele pode mexer no próprio peso. O submarino pode deixar, eles abrem umas portinhas e entra água, daí ele fica mais pesado. Daí quando o peso aumenta, ele afunda. Quando quer subir, tu aperta um botãozinho que esvazia o submarino, daí ele fica mais leve. A ponto do empuxo ganhar do peso, ele começa a subir, assim vai. Então o submarino consegue regular o próprio peso. Já o peixe ósseo, ele regula o volume, que daí afeta o empuxo, por exemplo. Entenderam isso aqui? Vou fazer um último exemplo aqui. Aliás, outro exemplo. Se tu tem uma cordinha, penúltimo exemplo, então. Tu tem uma cordinha e um copinho com água aqui. Quais as forças nessa bolinha? Tem um peso, a gravidade está puxando ali para baixo, o que mais? Se tem uma corda, tem a força que a corda está fazendo para puxar, que é a tensão. E se tu está dentro do líquido, tem uma força que o líquido faz, que é o empuxo. Então aqui foi? Qual que é se eu quisesse achar a força da corda, como é que tu faz isso? Tu sabe que a bolinha está parada, né? Então a força resultante tem que ser quanto? 0. Isso quer dizer que o que está para cima tem que cancelar o que está para baixo. Quem é que está para cima? A tensão mais o empuxo. Juntos eles têm que cancelar o peso. Então a tensão mais o empuxo tem que dar o peso. Se tu isolar, tu pode dizer que a tensão é o peso menos o empuxo. Tranquilo com isso? Faz sentido, né? Se o bloquinho tivesse só pendurado na corda, sem o líquido, a tensão estaria compensando o peso. Quando tu coloca o líquido, como o empuxo ergue a bolinha, isso alivia a força que a corda tem que fazer. Então o empuxo faz a corda fazer menos força. Outra pergunta, só um segundo. Se eu colocar sal na água, o que acontece com a força da corda? Se tu coloca sal na água, aumenta o empuxo, né? O líquido fica mais denso. Então, se tu coloca sal na água, como o líquido fica mais denso, aumenta o empuxo. Se aumenta o empuxo, isso alivia a força que a corda tem que fazer. Se o empuxo faz mais força, sobra menos para a corda. Porque o empuxo, junto com a corda, tem que compensar o peso. Se o empuxo fizer mais força, é menos que a corda precisa fazer. Então, se tu colocar um líquido mais denso, como aumenta o empuxo, isso diminui a força na corda. Pensa, um líquido mais denso segura mais a bolinha, então sobra menos para a corda. É menos esforço que a corda tem que fazer. Entenderam isso? Tem menos chance da corda arrebentar num líquido denso. Se tivesse um dinamômetro na corda, dinamômetro é o aparelho que marca a força na corda. Se tu colocar um líquido mais denso, a leitura do dinamômetro diminui, porque a corda vai fazer menos força. Inclusive, gente, quando tu está numa balança, quais as forças em ti? Tem um peso, tem a normal e o empuxo que o ar faz em ti. O que a balança marca, gente, não é o teu peso. É o peso menos o empuxo, porque o ar está te erguendo um pouquinho. Então, na verdade, tu é um pouquinho mais pesado do que a balança está marcando, né? Porque o empuxo do ar está te erguendo um pouquinho. Se tu quer aumentar a autoestima, vai com uma balança para baixo na piscina. Que vai aumentar um monte o empuxo. Então, como a balança marca o peso menos o empuxo, dentro da água é um baita empuxo. A balança vai marcar, tô com 10 quilos. Posso comer no Natal, que é uma, né? Isso a gente chama de peso aparente, ou peso menos o empuxo nesse caso. Tranquilo com isso, gente? Sim, não, talvez. Tu tinha uma pergunta. Tá. Se tu lembrar, me fala. Eu. É o volume que tu ocupa no ar. Se tu é mais gordo, tu ocupa mais volume dentro do ar. Então tem mais empuxo. Isso. Uma pessoa magrinha sente menos empuxo do ar do que uma pessoa maior. Então, numa pessoa maior, a balança está mais errada, digamos assim. Porque é mais empuxo. Quê? Tá, não, é que eu tô falando do empuxo do ar. Para uma pessoa magrinha, tem menos empuxo do ar do que uma pessoa grande, sim. Mas é que, no caso do ar, o empuxo é bem menor. Tu sempre afunda no ar, né? Tu não vai ser menos denso que o ar. Entendeu o que eu quis dizer?
O que vocês estão olhando para trás, gente? É que eu achei que tu tinha desistido da pergunta. Daí tu começou a olhar para lá, pode falar. Ah, eu não vi. Não, tipo, boiar na piscina também é o caso do ar que tem volume de ar que tem dentro do xixi. Sim, que é aquilo que eu falei, que influencia no teu volume total. Isso aí que tá, tu falou boiar ou afundar. Primeiro, boiar ou afundar onde? Na água, na piscina? Na piscina? Então, o que importa na piscina, por exemplo, é que aí que tá, tu tem que ver o volume total da pessoa que está dentro do líquido. É isso que importa. Uhum. Sim, mas ela também é menos pesada. Daí, no fundo, o que importa é a densidade. É isso que eu falei aqui. Para saber se uma coisa boia ou afunda, tu tem que olhar só para a densidade. Porque se tu pegar uma bola gigante, ela sente mais empuxo, mas ela também é mais pesada. Se tu pegar uma bola pequena, ela tem menos empuxo, mas ela também é menos pesada. Como é que tu vai saber o que importa? No fundo, é a densidade que vai te dizer isso. Tá. Então, tu tem que ver se a pessoa é mais ou menos densa que a água. Uma pessoa muito grande, ela sente mais empuxo quando ela está mergulhada, mas ela também pode ser mais pesada. Daí, como é que tu sabe se uma coisa compensa a outra? A densidade vai dizer isso pra ti. Tem pessoas que não vão realmente conseguir boiar, não é que elas não saibam boiar, elas não vão conseguir. Talvez, se a pessoa for muito mais densa que o líquido, sim. E daí, claro, a composição do corpo faz diferença, porque músculo é mais denso que gordura. Por isso que às vezes tu tem uns cara magrinho que pesam mais que uns cara grande. Porque músculo é mais denso que gordura. Então tu pode ter, nem sempre, gente, porque tu emagreceu na balança, quer dizer que tu tá mais magro, digamos assim. Tu pode ter aumentado a gordura do teu corpo. Daí tu tá maior, mas como a gordura é menos densa, ela pesa menos, né? Então tem mais coisa que importa. Mas no fundo, olha pra densidade que não tem erro. Se o navio está boiando, o navio é menos denso que a água, né? Pensem a respeito disso. Vamos adiante. Para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre gravitação. Vamos mudar de assunto. Olha só, gente. Gravitação universal. A ideia é o seguinte, se tu pegar duas massas e colocar uma perto da outra, o que acontece? Todo objeto que tem massa atrai as coisas em volta dele com a sua gravidade. Essa que foi a grande sacada do Newton, tá, gente? Não foi novidade o Newton falar... tem aquela história da maçã, né, que é na cabeça e tudo mais. Gente, não foi novidade... o Newton falou em gravidade. Então, antes do Newton, ninguém sabia que as coisas caíam. Não, né, gente? A grande sacada do Newton não foi falar que tem gravidade aqui na Terra. A grande sacada do Newton foi se dar conta que a gravidade é uma coisa universal. Tudo tem gravidade. Não é só a Terra que puxa as coisas. Tu também está atraindo as coisas em volta de ti. Do ponto de vista da física, tu está atraindo tudo e todos. Tu é atraente. Mas isso normalmente é desprezível. Né? Mas então qualquer massa, quando tu chega com uma coisa perto da outra, elas vão se atrair. Tem uma força de gravidade entre elas. E terceira lei dele mesmo, do Newton. Se tu puxa alguma coisa, essa coisa te puxa de volta com a mesma força em módulo. Então, mesmo que sejam massas diferentes, as forças são iguais, tá? A força que o primeiro faz no segundo é igual à força que o segundo faz no primeiro. Isso aqui é a terceira lei de Newton. Daí tem uma distância aqui entre os objetos. O que importa, gente, não é a distância até a superfície, tá? O que importa é a distância até o centro. Cuidem desse tipo de pega-ratão. Daí, se eu quiser saber o valor dessa força de gravidade, tem uma formulinha para isso. Alguém lembra qual que é? A força de atração gravitacional é Gzão, que é uma constante, não é o mesmo que o Gzinho, tá? É outro valor. Vezes a massa do primeiro, vezes a massa do segundo, dividido pela distância entre eles, ao quadrado. É o GMM sobre D ao quadrado. Isso é bem parecido com a formulinha da força elétrica, né? Aquele KQQ sobre D ao quadrado não é coincidência. Aquela fórmula do Coulomb é uma cópia dessa fórmula aqui, tá? Ele falou, vou copiar a fórmula do Newton porque funciona. Claro, tem algumas diferenças. A força elétrica pode ser atração ou repulsão. A gravitacional é só atração, né? Além disso, o valor da constante é diferente. Aquele K da força elétrica, alguém lembra quanto que vale?
Isso é 9 vezes 10 na 9 no vácuo. O Gzão, o valor dele, não precisa saber de cor, mas é 6,67 vezes 10 na menos 11. Esse número é muito pequeno. Quer dizer que normalmente a força de gravidade entre dois objetos é muito pequena. Por isso que se tu largar o teu poodle perto de ti, ele não vai sair voando e grudar em ti, assim, tipo, por causa da gravidade, né? Não porque, enfim. O que acontece, gente, é que como o G é muito pequeno, normalmente a força de gravidade é muito pequena. A menos que uma das massas seja muito grande para compensar o fato do G ser pequeno. Por isso, quando eu calculo a força de gravidade entre tu e a Terra, dá mais do que a força de gravidade entre tu e uma salsicha, sei lá. Então, quando uma das massas é grande, isso compensa o fato do G ser pequeno. Mas todas aquelas observações sobre a força elétrica servem para cá. Tudo que está em cima na fórmula ajuda. Então, se tu aumenta as massas, a força aumenta. E o que está embaixo na fórmula atrapalha. Se tu aumenta a distância, a força diminui. Então, se tiver no dobro da distância, vai ter menos força. E, inclusive, a distância está ao quadrado. O que isso significa? Que a distância influencia o quadrado. Então, se a distância multiplica por 2, se tu tiver no dobro da distância, a força de gravidade divide por 4, 2 ao quadrado, e assim vai. Eu. Sim. Uhum. É a mesma força, mas quem tem mais massa tem menos aceleração. É por isso que quando tu pula, tu cai, mas a Terra não sobe. Ela tem mais massa, então ela acelera menos, né? Ela se mexe menos. Então a força é igual, mas a aceleração vai ser diferente, né? Porque as massas podem ser diferentes. Fala. Se as duas bolinhas estiverem encostadas, eu tenho que considerar a distância como os raios dela? Sim, seria a soma dos raios, né? A distância até o centro que importa. Então, na eletrostática também, a força entre duas cargas é igual. Sim. Terceira lei de Newton para tudo. Essa força gravitacional, ela vai ser um G de constante, ela vai ser Aí que tá. O G, ele serve para todos os meios. Não é que nem o K da força elétrica, que o K é só para o vácuo. Isso. Na força elétrica, gente, o valor do K de 9 vezes 10 na 9 é no vácuo. Se tu pegar duas cargas elétricas e coloca elas dentro da geleia, mudou o meio em volta das cargas, daí o valor do K muda. Então a constante da força elétrica depende do meio. Essa aqui não. Tá? Pode ser vácuo, pode ser ar, pode ser, sei lá. Pode ficar naquele pontinho, será? No meio do caminho. Achei que era uma dúvida, né? Qual que é a unidade do G? Se tu quer saber a unidade de alguma coisa que tu não sabe a unidade, tu pega a formulinha, substitui a unidade do resto e isola. A força está em newtons, isso é em metros ao quadrado, passa multiplicando, fica newton vezes metro quadrado, quilograma com quilograma é quilograma ao quadrado, passa dividindo. Então, se tu quer saber a unidade do G, substitui a unidade do resto e isola. Daí não precisa decorar, né? É tipo um funk, né? Ado, A-ado, GMM sobre D ao quadrado. Tem da força elétrica também, né? Ado, A-ado, KQQ sobre D ao quadrado. Fantástico. Essa salvou, tá? Ficou sozinha nessa, mas foi pra... Adiante. Quero fazer um exemplo aqui, que é um exemplo bem comum. Ó. Exemplo. Vamos dizer que tu tem um planeta aqui, é o planeta Terra. O planeta Terra, ele tem uma massa M e um raio Rzão. Baita informação. Daí tu descobriu um novo planeta. Vamos dizer que é o planeta Xuxa. O planeta Xuxa tem um raio 2R e uma massa 2M. Então ele tem o dobro da massa e o dobro do raio. Quando eu largo um objeto perto da Terra, ele sente uma força de gravidade que acelera ele. E a aceleração que vem dessa força a gente conhece. A gente chama de aceleração da gravidade, que aqui na Terra, se tu estiver perto da superfície, vale mais ou menos 10. Até que foi? Aceleração do objeto, não da Terra. Isso, essa é a aceleração do objeto. Então, se tu largar um objeto perto da superfície,
ele sente uma força que acelera ele, isso aqui vai ser a aceleração. Tu pode pensar que quando tu larga o objeto perto da superfície, qual que é a força que puxa ele para baixo? É o peso, né? Que vale mg. Mas ao invés de calcular o peso usando essa formulinha, eu posso calcular o peso usando essa formulinha aqui. Tem que dar a mesma coisa. O peso é a força de gravidade entre tu e a Terra. Então, o peso, ao invés de calcular usando isso, tu poderia calcular usando isso aqui. Massa do objeto, massa do planeta e a distância que tu tá do centro do planeta, né, isso aqui, ao quadrado. Se tu pode usar essa formulinha para isolar o G. Passa a massa do objeto dividindo, então a massa do objeto vai cortar, ó. Isso quer dizer que o G não depende da massa do objeto. É aquilo que vocês usaram o ano inteiro. O G é 10 para todo mundo, independente da massa do objeto. E daí tu chega numa formulinha para o G. A aceleração da gravidade é Gzão vezes a massa do planeta, que foi a massa que sobrou aqui, dividido pela distância do objeto até o centro do planeta ao quadrado. Então isso é uma formulinha para a aceleração da gravidade. Se tu estiver na superfície, a distância é o raio do planeta, né? Tranquilo? Tá. Mas vamos dizer que tu se mudou da Terra para o planeta Xuxa. Daí tu quer saber se no planeta Xuxa tem mais ou menos aceleração da gravidade. Na Terra é 10. Eu quero saber na Xuxa. Pensa assim, ó. Quando tu vai da Terra para a Xuxa, a gravidade, ó, ela depende da massa do planeta e da distância que tu tá. Vamos dizer que tá na superfície sempre. Tu vai morar na superfície, né? Então, daqui para cá, o que aconteceu com a massa? O planeta ficou mais maçudo, né? E se a massa aumentou, inclusive ao dobro da massa, isso causa mais ou menos aceleração. Mais massa causa mais aceleração. A massa, né, puxa mais. Então, inclusive se é o dobro da massa, isso daria o dobro da aceleração. Então, se na Terra é 10, no planeta Xuxa já seria 20. Até que foi? Só que não é só isso que importa. O raio é o dobro. O que isso quer dizer? Se tu está na superfície da Terra, a distância que tu está do centro é R. Se tu está na superfície da Xuxa, a distância do centro é 2R. É o dobro da distância, né? E se tem mais distância, isso causa menos gravidade. Inclusive, como é o dobro da distância e a distância é ao quadrado, isso faz a gravidade dividir por 4. Então, quando tu vai da Terra para a Xuxa, acontecem as duas coisas. A gravidade aumenta por causa da massa e diminui por causa do raio. Então, no fim das contas, a aceleração da gravidade no planeta Xuxa seria o quê? Tu tem que pegar o valor da Terra, fazer vezes 2 porque a massa dobrou e dividir por 4 por causa do raio. Entenderam isso aqui? Multiplica por 2 por causa da massa, divide por 4 por causa do raio. Então, quando tu vai para a Xuxa, a gravidade multiplica por 2 e divide por 4. 2 sobre 4 é 1 meio, né? Então, a gravidade no planeta Xuxa seria o valor da Terra sobre 2. Então, é 5. Surpreendentemente, então, no planeta Xuxa, a gravidade é menor que na Terra. Metade, inclusive. No caso da Lua, vai dar menos ainda. Da Lua, tipo, é 2,5. Eu. Não. Ó, mais massa causa mais gravidade. Só que além da massa, tem mais raio. Daí foi o raio que fez diminuir. Tá? Por hoje era isso. Faltou um pedacinho, que é as leis de Kepler. Daí a gente termina a semana que vem. Tchau pra vocês.